Gálatas, no capítulo 4, versos 13 e 14. Acompanhe a leitura na sua Bíblia, na sua versão. E vós sabeis que vos preguei o Evangelho, a primeira vez por causa de uma enfermidade física, e posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo, não me revelaste desprezo nem desgosto, antes me recebestes como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Mantenha a sua Bíblia aberta, corremos na nossa cabeça, falemos com o Senhor mais uma vez. Pai, nós queremos te agradecer mais uma vez por estarmos na tua casa e podemos livremente cultuar e louvar o teu santo nome. Como Jó, nós estamos aqui para te adorar. Ele foi um adorador por excelência, mesmo diante das contrariedades, das situações e das circunstâncias mais calamitosas que o homem poderia passar, mas que o Senhor lhe deu a graça, lhe deu, ó Deus, a força que provém de ti, para que diante das suas aflições, ele poderia nesse momento ser aprovado, ó Deus, frente às suas provações, na esperança redentiva do seu Senhor, do seu Messias, o qual nós conhecemos hoje como Jesus Cristo, aquele que mudou o nosso viver. Fala conosco agora por intermédio da tua palavra, nos conformando à imagem de Jesus. Repreendemos qualquer outro espírito que não seja o teu espírito neste lugar, causando distração, falta de reverência e concentração, ó Deus, na exposição da tua palavra neste momento, em nome de Jesus. E a igreja diz: amém. Amém, queridos? Podeis aceitar? Enquanto mal que eu teria me sobreviver. De forma geral, queridos, de forma geral, nós conhecemos esta frase, nós conhecemos esta indagação. Foi feita por um dos homens que padeceu, sofreu aflições, foi testado em sua paciência. Estou me referindo a quem? Estou me referindo a quem, igreja? A quem? A Jó. Amém? A Jó. Ele tinha muito que se queixar com Deus, sim ou não? Sim. Ele poderia reclamar muito com Deus. De maneira geral, Deus permitiu que o mal que sobreveio a Jó tomasse dele temporariamente os bens dos seus filhos e a sua saúde física. O texto vai dizer que da planta dos pés ao alto da cabeça nasceram no corpo de Jó tumores malignos. Isso mesmo. Então o mal que Jó temia lhe sobreveio. E mal a gente pode pensar em muitas coisas, como o desemprego que bate à nossa porta, como as perdas dos nossos familiares, nossos amigos, pessoas que nós conhecemos. A gente pode pensar também em acidentes, em incidentes que a gente não está imune. Nós estamos, pelo simples fato de vivermos, sermos acometidos por fazer acidentes domésticos, mas também acidentes de trânsito, enfim. Bem como perseguições, quando nós somos também perseguidos pela causa do Evangelho. Mas, tome nota, eu quero focar nesta noite o mal que sobreveio, especificamente, eu quero me concentrar nas enfermidades, nas doenças. Então, eu entendo o mal que sobreveio pode chegar em forma de uma enfermidade. E aí, como nós iremos nos comportar diante desta situação e diante desta certeza que um dia iremos ficar enfermos, leve, medianamente ou até gravemente, tanto físico como emocionalmente e também espiritualmente. Então iremos concentrar por hora nas doenças físicas, emocionais e espirituais. O mal que tememos muitas vezes vem sobre nós independentemente
independentemente se seguimos a Jesus Cristo ou não, se somos cristãos ou não, as doenças elas chegam a todos. Eu creio que os irmãos irão concordar comigo. Você pode até me perguntar: como assim, pastor? Sabemos que Jesus levou sobre si as nossas enfermidades. Não é isso que está dizendo Isaías, no capítulo 53, o verso 4. E aí, pastor? Como o senhor pode responder acerca desse questionamento? Sim, querido irmão, Jesus levou sobre si, na cruz do Calvário, os nossos males físicos e doenças. No entanto, os efeitos do pecado querem dizer, continuam os efeitos do pecado. E aí você pode perguntar: até quando? E eu lhe respondo, segundo as palavras do apóstolo Paulo em Gálatas, no capítulo 4, verso 19, a parte B, que vai dizer: até ser Cristo formado em vós. O contexto desse texto, em Isaías, traz uma referência profética a quem? Ao Messias. E esta frase indica o papel substitutivo do servo sofredor, queridos, que carrega as fraquezas e as doenças da humanidade. Jesus não só assume as enfermidades físicas, mas também os fardos emocionais e espirituais da humanidade. Isso é cumprido no Novo Testamento, onde Jesus é visto curando os doentes e expulsando os demônios, como visto em Mateus no capítulo 8, o versículo 17. Certo autor disse: os sofrimentos de Cristo foram o remédio para todos os males que a carne herdou, ou que a carne herda. Portanto, as doenças fazem parte da vida humana desde o Éden, em consequência da herança do pecado original em Adão. Deus disse a Adão em Gênesis, no capítulo 3, o verso 17, da parte B: maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás nela o sustento durante os dias da tua vida. Em fadigas, em demasiado cansaço, em exaustão, o pão será penoso, o pão será em circunstâncias tristes. Então o salmista ele vai fazer com que nós reflitamos no Salmo 127, verso 12. Pois bem, a carta de Paulo aos Gálatas, presta atenção, ela foi endereçada às igrejas da Galácia, que haviam sido invadidas pelos falsos mestres judaizantes, logo após a primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé. No capítulo 4 temos a seguinte, melhor dizendo, os capítulos que antecedem o capítulo 4, os capítulos 3 no capítulo 4, melhor dizendo, nós observamos dos versículos 1 ao 7, nós podemos dividir por temas este capítulo, onde Paulo tratou da filiação dos cristãos em Cristo, dos versículos 1 ao 7, olha aí na sua Bíblia. Em seguida, dos versículos 8 a 11, ele tratou sobre o valor passageiro dos ritos judaizantes. Dos versículos 12 a 20, o apóstolo encontrava-se com um pastor implorando a atenção de suas ovelhas. Por fim, dos versículos 21 a 31, Paulo descreveu a nossa antiga condição de condenação frente à lei e a nova condição pela liberdade na fé. Como sabemos, Paulo foi usado como instrumento de Deus para curar tantos e tantos enfermos em muitos lugares. No entanto, não alcançou para si mesmo a cura. O texto de 2 aos Coríntios, capítulo 12, versículos 8 e 9, mostra-nos o espinho na carne do apóstolo, que provavelmente era uma enfermidade, sendo que por 3 vezes, o texto vai dizer, por 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então o Senhor lhe disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Diante disso, eu queria meditar com os irmãos nas duas verdades que merecem destaque aqui nessa passagem, quando o mal das enfermidades que tememos estiver sobre nós. E disso nós temos uma certeza: as enfermidades elas vêm. As enfermidades às vezes elas têm um tempo determinado,
E algumas têm um curto período de tempo, outras têm um tempo longo. Um tempo longo que nós temos que conviver com elas. Paulo, ele adquiriu uma enfermidade que teve que conviver muito tempo com ela. Provavelmente enfermidade física. E aí, quando o mal nos sobrevém, como nós responderemos este mal que nos assola dia e dia, noite e noite? Então, quando o mal das enfermidades que tememos estiver sobre nós, a primeira verdade que eu quero refletir com os irmãos, presta atenção, é que é uma afirmação. A doença vem, porém ela não pode nos paralisar. Diga isso aqui ao seu irmão. A doença vem, mas ela não pode nos paralisar. Não pode nos paralisar. Diga aí, não pode nos paralisar. Diga aí, não pode nos paralisar. Não pode nos paralisar. Amém? John Stott diz que em Gálatas, nos capítulos 3, 1 a 3, vemos Paulo, apóstolo, teólogo, defensor da fé. Agora, no capítulo 4, vemos Paulo, o homem, o pastor e o apaixonado das almas. Paulo chama os crentes da Galácia de irmãos e filhos e apresenta-se a eles como uma mãe que está com dor de parto. Veja aí no versículo 12: sei qual eu sou, pois também eu sou como vós. Eu sou como vós, irmãos, assim vos imploro ou suplico. Veja aí no verso 19, a parte A: meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto. Mais do que isso, queridos, Paulo ele declara ser um pastor que se identifica com as suas ovelhas. Quando disse, veja aí, sei qual eu sou, pois também eu sou como vós. Eu sou como vós. Uma auto-identificação com as suas ovelhas, porque Paulo também ele era, antes de ser o missionário, antes de ser o pastor, Paulo era ovelha de Cristo. Quem é pastor inicialmente é ovelha. E nós entendemos que a nossa auto-identificação com a cristandade, porque sabemos que um dia o Senhor nos escolheu para exercermos papéis na sua igreja, uns para apóstolos, outros para mestres, pastores, evangelistas, profetas, mas independentemente do dom que Deus está distribuindo hoje na igreja, aqui, a igreja Betel, a qual me recordo, independentemente do dom, você foi chamado para servir junto com seu irmão. E dar as mãos a Ele, e apoiar mutuamente uns aos outros, para que o reino de Deus cresça, para que a causa do Evangelho possa se expandir e avançar através da minha e da sua vida, querido irmão. São parênteses. Segundo os estudiosos bíblicos, Paulo foi certamente o maior teólogo, o maior evangelista, o maior pastor e o maior plantador de igrejas do cristianismo. Ele plantou igrejas nas províncias da Galácia, Macedônia, Acaia e Ásia Menor. Ele escreveu a maior parte do Novo Testamento. Ele enfrentou toda a sua pressões e privações, foi preso, açoitado, flagelado com varas e apedrejado, superou naufrágios e terminou várias vezes expulso das cidades, além de todas as circunstâncias adversas. Paulo também teve que lidar com uma enfermidade incurável, isso mesmo, uma enfermidade que não tinha cura. Vejamos os versículos 13 e 14, o texto que lemos inicialmente. Paulo vai nos mostrar qual era a sua relação com os cristãos gálatas, sobretudo frente à sua enfermidade. A doença que veio sobre ele, porém, não paralisou. Ele continuou pregando o Evangelho. Veja comigo, versículo 13: e vós sabeis que vos preguei o Evangelho, a primeira vez por causa de uma enfermidade física. Paulo disse: vós sabeis. Ou seja, isso indica o quê? Que aqueles irmãos, eles tinham um conhecimento prévio da enfermidade de Paulo. Em outras palavras, Paulo disse a eles: vocês sabem que por uma enfermidade da carne vos preguei o Evangelho. Em que situação?
durante a primeira viagem missionária do apóstolo. Irmãos, Paulo enfraquecia seu corpo e doía em sua carne. Certamente ele chorava muito, mas a doença não paralisou seus pés. A doença não paralisou seus pés e nem fechou a sua boca. Vou repetir. A doença não paralisou seus pés e não fechou a sua boca. Glórias a Deus por isso. O Salmo 126, conhecido como Salmo restaurador, o Salmo que o povo, o Salmo de Romano, onde o povo ele estava agora alegre, ele se dispunha a adorar, porque Deus nos livrara do cativeiro babilônico. E no finalzinho desta bela canção, ele diz o seguinte: esse Salmo declara o seguinte: quem sai andando e chorando enquanto se mira, voltará com júbilo, trazendo os seus peixes. Escute, por favor. Quando a doença vem, quando as dificuldades vêm, saiba que Jesus é o alívio. Jesus é o alívio. Vinde a mim, venham a mim, vocês todos que estão cansados, e eu lhes darei alívio. E eu serei o vosso alívio, o vosso descanso, para você continuar assinando as boas novas de salvação aos perdidos, mesmo enfermo, porém não paralisado. E aí, a gente pensa, muitas vezes a gente enfrenta enfermidades na caminhada cristã, e essas enfermidades nos impossibilitam de estarmos congregando, e essas enfermidades nos impossibilitam de evangelizar, e essas enfermidades nos impossibilitam muitas vezes, humanamente falando, de estar com o nosso irmão. Eu não sei qual enfermidade, eu não sei qual dificuldade, eu não sei qual situação você vive. Humanamente falando, pode até ser um empecilho. Humanamente falando, pode até te paralisar. Mas eu quero te encorajar, eu quero te incentivar hoje a não perder a esperança. Eu não sei qual situação você está vivendo, mas que Deus, Ele te fez embaixador. Embaixador que representante dele. Se você calar a sua boca, até as pedras, elas vão clamar. É necessário você, independentemente da situação que você se encontra, de dor, de agonia, de incômodo, independentemente da situação que lhe impossibilite, mas eu quero motivar você a continuar. Eu quero motivar você a continuar a prosseguir e seguir e conhecer o seu Senhor, o qual lhe salvou, o qual lhe comissionou para ir fazer discípulos de todas as nações, indo, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A mesma autoridade que Deus deu ao seu Filho Jesus Cristo é a mesma que Ele investe hoje, ou investiu no passado para pregar as suas doutrinas. O Evangelho de cruz, o Evangelho que salva, o Evangelho que não há maneira de nós paralisarmos a situação, nem paralisarmos os servos, os quais proclamam esse Evangelho. As enfermidades, elas têm um propósito, e o propósito sempre coaduna com a glória de Deus. Amém, queridos? Então, ele não ficou estagnado. Aquela enfermidade não paralisou o apóstolo. Como temos reagido às doenças, querido? Como é que você tem reagido às doenças? Você tem dependido da graça de Deus? É necessário depender mais da graça do que colocar a nossa força em nós mesmos. Fortalecemos o Senhor e na força do Senhor. É na força do poder, não é no nosso braço. Fazemos a obra do Senhor. Se fosse assim, nós não dávamos nem a primeira, nós não tomaríamos nem a primeira iniciativa, nós não caminharíamos nem um passo, porque a vida cristã muitas vezes cai para nós, ou nós nos identificamos com o comodismo, e esse comodismo nos paralisa, não são enfermidades, mas qualquer outro mal, qualquer outra contrariedade, a gente toma iniciativas que nós retrocedemos. E que esse retrocesso, o Senhor Jesus não quer para mim, não quer para você. Ele quer que nós nos avancemos. Ele quer que avancemos. Então,
A doença veio sobre Paulo, porém ele ficou inativo? Ele ficou parado? Não, objetivamente não. Absolutamente não. Ele ficou como, queridos? Quebrantado e dependente da graça de Deus. É assim que a gente tem que responder. A gente tem que se quebrantar quando as enfermidades vêm e dizer: Senhor, eu sou totalmente carente de Ti. Eu sou totalmente dependente do Senhor. O Senhor conhece meu coração. O Senhor sabe que eu sou um adorador por excelência, como foi o teu servo Jó. E eu tenho total interesse de falar do teu amor para as pessoas que eu conheço, para as pessoas que se encontram perdidas e sem Deus no mundo. Que bela resposta de Paulo, não é verdade? Está quebrantado dependendo da graça de Deus. E nós tenhamos uma resposta semelhante a essa. Mas a segunda verdade espiritual, queridos, quanto mal das enfermidades que tememos que estiver sobre nós. A segunda verdade, tome nota, presta atenção. A doença veio, porém ela não nos pode impedir. Você pode repetir isso? A doença veio, mas ela não pode nos impedir. Mais forte, vamos lá? A doença veio, mas ela não pode nos impedir. Identificar qual era a doença de Paulo não é o assunto principal dessa passagem, não é o foco dessa passagem. Muitos já o fizeram, porém temos apenas algumas conjecturas. É provável que essa doença seja o mesmo espinho da carne mencionado, segunda carta de Paulo, capítulo 12, verso 7. A palavra grega, asteneia, define uma fraqueza, uma enfermidade física. Alguns defendem que Paulo foi contaminado por malária nos pântanos infestados de mosquitos no litoral da Panfilha. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, verso 13. Teve chegado a Galácia sob o poder de um ardente ferro. Outros ainda defendem a tese de que a enfermidade de Paulo era um problema de visão. Quando Paulo se converteu, nós conhecemos, melhor dizendo, essa narrativa. Quando ele se converteu no caminho de Damasco, ele ficou como? Ele ficou cego. Pela revelação do próprio Senhor Jesus Cristo, em Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Mas o que aconteceu logo em seguida? 3 dias logo em seguida, Ananias orou por ele, quando lhe caíram o quê? Dos olhos, como que umas escamas, o texto vai dizer, e Paulo tornou a ver. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versos 17 e 18. Estamos no contexto, queridos, de sua primeira viagem missionária, onde Paulo foi à Galácia por causa de uma enfermidade física. E os crentes se compadeceram a tal ponto que eles estavam dispostos a quê? A arrancar, figurativamente, a arrancar os seus próprios olhos para dar os seus olhos do apóstolo Paulo. Veja comigo o verso 15. Verso 15, 4,15, que é feito depois da vossa exultação. Pois vos dou testemunho de que, se possível fora, tereis arrancado os próprios olhos para nos dar. Veja aí o texto. No final de sua carta, Paulo diz, veja aí no capítulo 6, passa uma página da sua Bíblia, capítulo 6 de Gálatas, no capítulo 6, no verso 8, nos diz o seguinte, verso 11: vede com que letras grandes vos escrevi de meu próprio punho. Provavelmente, queridos, Paulo pediu ajuda de copistas para escrever as suas cartas. Como já disse, o importante não é sabermos identificar a enfermidade de Paulo, mas sim sabermos que a doença não conseguiu impedir o avanço do Evangelho. E aí traz importância para nós, amém? Essa doença não impediu o avanço do Evangelho. Porque Paulo vai dizer em Romanos, no capítulo 1, verso 16 e 17. Porque o Evangelho, eu não me envergonho deste Evangelho, porque esse mesmo Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do grego, gentil, do judeu, independentemente da etnia, da raça, da língua, este Evangelho ele é poderoso para salvar. E enfermidades, elas vêm e voltam, enfermidades elas passam e elas
fraqueza física, mas emocional. Nós não sabemos a situação que Paulo ele se encontrava. Ele participou de vários contextos. Ele esteve em situações de calamidade, em situações que nós, por mais que a história tente narrar, foi sim para nós situações as mais difíceis, as mais desencorajadoras situações que ele passou. Mas eu quero dizer, eu quero continuar afirmando, isso não paralisou, isso não impediu o Evangelho de continuar sendo falado, sendo proclamado pela boca do apóstolo Paulo. Isso tem que arder nos nossos corações, isso tem que mexer conosco, isso tem que trazer para nós atitudes, ações, como o que eu tenho feito com a minha vida. Hoje eu estou sã, hoje eu estou pleno em saúde, em faculdades mentais. Espiritualmente o Senhor Jesus Cristo me recebeu. Emocionalmente eu estou vivendo a minha vida, gerindo a minha vida com consciência, sem intervenção de medicações, sem intervenção da medicina, porque muitos aí já não estão vivendo esse quadro. Precisam de uma ajuda medicamentosa, precisam de uma ajuda terapêutica. E o que você está fazendo com a sua saúde? Deus nos deu saúde para usarmos em favor do seu reino. Você sabia? A saúde que Ele dá, o ar que eu respiro, é para louvar. Todo ser que respira, louva a Senhor. Salmo 156. Quer com mais liberdade, que faças qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. Então, a minha vida e a sua vida, ela tem um propósito. A minha saúde e a sua saúde tem um propósito: fazer Deus conhecido, fazer Deus certamente adorar. Se a gente não tem nos envolvido com isso, é tempo de nós nos envolvermos. O Senhor nos dá dias para, nesses dias, oportunidades de nos engajarmos, de nos envolvermos. Estamos aqui para começar um projeto Louvor em Roda. Deus colocou esse projeto no nosso coração. Algumas igrejas do Betel já o fazem, onde nós convidamos a igreja, e vem convidar a igreja, convidamos e proclamamos a igreja a participar desse projeto. Nesta próxima quarta-feira, aqui na Praça da Matriz, onde nós estaremos louvando e orando pelas pessoas que certamente serão acolhidas, certamente buscarão para estar sendo envolvidas com as canções e com as orações. Então, não perde esta oportunidade. Quarta-feira esteja lá, amém? Quarta-feira esteja lá, homens, mulheres, jovens, crianças, dependendo da faixa etária. Nós temos que evangelizar Deus. É uma ação de missão e evangelística desta igreja, queridos. Quem aqui faz parte dessa igreja? Eu creio que você faz parte desta igreja. Você quer ter um batizado? Eu faço bateu, como Paulo apelou aqui. A primeira ação nossa, presta atenção, é a primeira ação nossa de missões de evangelismo que nós teremos esse ano. Amém? Então, eu não sei qual situação você está vivendo na sua vida, mas eu estou aplicando aqui. Eu quero que você entenda que existe o mal, que é o mal que é referido a doenças, mas não deixe essas doenças te paralisar. Não deixe essas doenças, queridos, não deixe essas doenças lhe impedirem, porque Deus te deu uma boca para você proclamar o seu nome, viver em comunhão com o teu irmão, acolher aqueles que estão perdidos aqui no Senhor. Amém, queridos? Posso contar com a sua ajuda? Posso contar com a sua colaboração? Amém? Quarta-feira, dia 26, às 19 horas. Amém? Só uma nota que o Senhor me fez relembrar do nosso comissionamento, que nós já devemos falar isso como comissionamento em prática. Então, queridos, a doença não conseguiu impedir o avanço do Evangelho. A doença não impediu de Paulo e a Galácia. A enfermidade foi a causa que levou àquela província. Interessante notarmos isso. Ela não impediu, mas Paulo se utilizou dela. E Deus deu um propósito pedagógico em nossas enfermidades. Amém? Ele sabe trabalhar até nas situações de contrariedade e de fraqueza.
aquela enfermidade fez Paulo ir viajar para pregar o Evangelho. E nas palavras do reverendo Hernandes Dias Lopes, ele diz o seguinte no seu comentário: longe de ser uma porta fechada para o ministério, foi uma porta aberta para a evangelização. Então, queridos, veja comigo o versículo 14 que diz: e posto que a minha enfermidade na carne, lê comigo, vamos lá? E posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo, não me revelaste desprezo nem desgosto, antes me recebestes como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Em outras palavras, Paulo diz que apesar de sua enfermidade na carne, podemos lhes causar até, em outras palavras, melhor dizendo, em outras palavras, queridos, Paulo diz que apesar de sua enfermidade na carne, pudesse lhes causar até condenação, ou seja, espanto, vergonha, devido talvez a uma deformidade aparentemente física que o apóstolo Paulo tinha. Os cristãos, eles poderiam, sim ou não, se envergonhar do apóstolo? Sim. Muitos se envergonham hoje em dia, não aceitam as diferenças, ser diferente do nosso tempo hoje em dia. Me refiro a especificidades físicas e psíquicas. É necessário a gente sempre trazer uma palavra de inclusão, especialmente nas escolas as quais nós estamos participando, trabalhando em prol do avanço da educação do alunado. Mas Paulo, voltando aqui no texto, Paulo alguns judeus, eles atribuíam doenças, atribuíam até enfermidades a pecados. Alguns diziam que por pessoas desagradarem a Deus, Deus pesava a mão e lhes colocava enfermidades. Os judeus, eles tinham essa visão. Os amigos de Jó, eles tinham essa visão. É tanto que eles vão dizer: isso é pecado, Jó. Isso que está acontecendo com você não é pecado. Porque eles diziam que Deus retribui, né? Mas o próprio Deus, ele vai dizer uma teologia retributiva, que não é uma teologia bíblica, tão inota. O próprio Deus vai dizer que Jó não pecou. De maneira nenhuma. Estou fazendo uma aplicação para Jó, porque é fundamental a importância da gente entender que Jó também passou por situações as mais difíceis e ele não pecou. A Bíblia vai dizer que ele não pecou, ele não blasfemou nas ocasiões as quais Deus provou ele com aflições. Então, queridos, é necessário a gente entender que Paulo estava com uma situação que provavelmente aparentemente difícil, que estava gerando nele uma deformidade. Mas essa enfermidade, os cristãos na Galácia, eles não se envergonhavam do apóstolo, pelo contrário, não desprezaram devido à sua aparência, pelo contrário, antes o receberam como um anjo. A Bíblia vai dizer que os receberam como quem? Como anjo de Deus. Receberam como o próprio Cristo Jesus. Segundo o comentário histórico cultural, é muito provável que a doença de Paulo o deixasse com uma aparência desfigurada. Irmãos, doenças jamais serão empecilhos ou impedimentos para a proclamação do Evangelho. Doenças podem até nos deixar frágeis e até mesmo inválidos. Eu tive o prazer, a honra de conhecer o pastor Sérgio Lira. Ele é doutor, pastor, ele está hoje, já há algum tempo, ele dirige o doutorado, o Centro Acadêmico do Betel, o doutorado, ao setor de doutorado do Betel, no ensino de doutorado e mestrado. No início do seu ministério, ele sofreu um acidente, um acidente muito grave, e ele perdeu os movimentos dos membros superiores e inferiores, ficou tetraplégico. Hoje, com o tempo, no início do seu ministério pastoral, como foi a resposta dele?
certa pessoa, certo presbítero disse: e aí, pastor? Contando, né, o seu testemunho. E aí, pastor, como é que será agora? O senhor está no início do seu ministério, o senhor agora se encontra inválido, jovem, né, pastor jovem na época, e aí Deus, por intermédio de Jesus, lhe deu uma visão. E na visão, no sonho, Deus disse a ele: eu paralisei as tuas pernas, mas a tua boca ela vai continuar aberta. Eu paralisei as tuas pernas, mas a tua boca continuará aberta. Aleluia. Meus irmãos, o acidente não paralisou as pernas, impediu as pernas da locomoção, mas deu ao pastor Sérgio Lira uma visão do Senhor que o capacitaria diante agora de uma nova configuração em cadeira de rodas, onde ele, queridos, deu continuidade ao seu ministério e hoje ele é um dos pastores, ainda atua, ele tem mais de 30 anos no ministério, hoje trabalha na área de igreja, na área de plantação de igrejas, em lugares onde o Evangelho ainda não chegou. Ele treina, ele capacita obreiros, e esses obreiros são enviados aqui no Brasil e fora do Brasil para plantarem igrejas. E o nome do Senhor está sendo expandido, porque um homem de carne e osso ouviu a voz de Jesus e obedeceu a ele, não desistiu, não foi paralisado. Por mais que as pernas pudessem ser paralisadas, mas a boca continua aberta e ele agradece o nome do Senhor. E hoje tem deixado um legado pastoral e missional, certamente muito belo aqui no Brasil, especialmente ali ao entorno da cidade de João Pessoa, onde ele atua, né, em Recife, né, onde ele reside e atua também trabalhando eclesiologicamente, no seminário do Betel Brasileiro, né, de passagem. Ele é o diretor, né, do centro acadêmico da nossa instituição religiosa, enquanto Instituto Bíblico do Betel Brasileiro. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Glórias a Deus por isso, porque Deus, queridos, Ele é quem nos capacita. Foi Ele que capacitou Paulo, é Ele que te capacita, é Ele que me capacita a continuar. Amém? Então que possamos aproveitar a nossa saúde, aproveita o vigor. Aproveite enquanto você é jovem. Jovem, eu vos chamei porque eu sei que vocês são fortes. E o maligno não pode nos tocar. Então, jovem, você está com vigor, você está com saúde, você está com toda combustível. Então, se dá para alguém, se envolve a cada dia. Eu quero te dizer, vale a pena servir o Senhor Jesus Cristo. Eu me entreguei ao Senhor Jesus Cristo aos 17 anos. Eu quero te dizer, foi a melhor escolha que eu fiz até agora. Eu não me arrependo, porque o Senhor me chamou para um ministério pastoral jovem. E minha juventude pertence ao Senhor. O meu vigor pertence ao Senhor. Então, queridos, que você também possa dizer isso. A minha juventude pertence ao Senhor. O meu vigor pertence ao Senhor. E que você se engaje a cada dia para isso, para a expansão do reino do nosso Deus. Amém? Glórias a Deus por isso. Então, queridos, por mais que estejamos frágeis, como Paulo muitas vezes, eu quero te dizer, nós somos embaixadores em nome de Jesus. Paulo recebeu a honra devida daqueles irmãos, não porque ele merecia, não, queridos, não porque ele é um coitadinho adoentado, não, queridos, mas por estar falando em nome de Cristo, a palavra de Cristo. Glórias a Deus por isso, porque ele foi honrado por causa do Evangelho de Cristo. Nós o honramos por causa do Evangelho. Você honra o pastor João Alencar se ele continuar fundamentado em Cristo, pregando a Cristo. Amém? De outra forma, não me honro de maneira nenhuma, porque a honra pertence
a Deus. A alma pertence ao nosso Jesus. E se nós estamos honrando Ele, se nós estamos abraçados com Ele, no mesmo sentimento, com o mesmo propósito, nós somos honrados diante de Deus. Porque é Deus que nos honra, é Deus que nos fortalece, é Deus que nos cura, é Deus que nos restaura diante das nossas fraquezas. Para concluir, queridos, meditamos hoje na seguinte pergunta: e quando o mal que eu teria me sobreveio? Meditamos quando o mal das enfermidades que tememos que viver sobre nós. Qual é a primeira verdade? A doença vem, porém, ela não nos pode paralisar. A segunda verdade: a doença vem, porém, ela não pode nos impedir. Temos que ter algumas atitudes, algumas atividades diante dessas verdades espirituais. A primeira: Deus pode usar nossas fraquezas e doenças para realizar os seus propósitos. Romanos, no capítulo 8, verso 28, vai dizer que todas as coisas contribuem para o nosso bem, para o bem daqueles que foram chamados, segundo o seu rico propósito. Então, Ele tem propósito na tua enfermidade. Ele tem propósito na minha enfermidade. Deus, Ele não desperdiça sofrimento em ninguém. Vou repetir: Deus, Ele não desperdiça o sofrimento dos seus filhos na vida dos seus servos. Cristo, querido, Ele morreu por mim e por você. Ele sofreu, Ele foi um homem de dores. Então, queridos, Ele vai dizer: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Você é maior do que o seu Senhor? De maneira nenhuma. Nós não somos maiores que o nosso Senhor, nós somos menores que Ele. E aí Ele nos ensina que Ele cresça e que eu diminua, que Cristo cresça e que eu desapareça. Amém? Então, queridos, as enfermidades, elas têm um propósito na nossa vida. Então, creia na soberania de Deus, na situação de enfermidade que você está vivendo hoje. Jesus disse, falando acerca da sua própria morte, como um caminho para a glorificação e a bênção de muitos discípulos. Se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. Esse é um dos textos favoritos da minha mãe. Minha mãe sempre cita esse texto para mim, em momentos de situações que eu estou vendo de enfermidade, de contrariedade, porque ela certamente internaliza esse texto, queridos, e renúncia, e toma as renúncias da sua vida, e faz renúncia da sua vida, por mais que se sinta em situações de fragilidade, que, humanamente falando, poderiam nos impedir, nos paralisar, mas ela não dobra os braços, ela continua servindo a Jesus, ela continua congregando, ela continua servindo na igreja, no departamento infantil, quando é necessário, ela continua pregando o Evangelho aos seus irmãos que são descrentes. É isso, queridos. Trouxe o exemplo dela para que esse exemplo também nos encoraje para continuarmos. Amém? A segunda verdade, a segunda atitude, melhor dizendo, creia no Deus que opera o seu querer e o realizar em sua vida. Porque Filipenses 2,3 vai dizer que depende do Senhor querer e o realizar, depende dele o efetuar nas nossas vidas. Nós somos dependentes dele, totalmente dependentes dele. Com saúde ou sem saúde, eu dependo de Deus. Você depende de Deus? Com saúde ou sem saúde, nós dependeremos sempre de Deus. Amém? Você depende de Deus, eu dependo de Deus. Então, não pare. Amém? Não desista. Isso não é um impedimento para você cruzar os braços. As doenças não são impedimento, mas que elas sirvam de trampolim para você alçar voos mais altos, para você ir para cima, para você fazer a vontade do Senhor conhecida. Porque, queridos, a gente pode automaticamente uma resposta desfavorável nos paralisar, mas automaticamente nós poderemos também dizer: não, essa situação não vai me parar, essa situação não vai me impedir, eu vou continuar falando de Jesus, eu vou continuar certamente
servindo a Jesus na casa dele, com os meus irmãos. Amém, igreja? Então depende da resposta que você vai dar, que possamos responder bem, porque estaremos nos encorajando mutuamente se assim o fizermos. A terceira, apoie e respeite a sua liderança local. Apoie e respeite a sua liderança local. Não me refiro somente a mim, enquanto pastor titular dessa igreja, mas me refiro ao conselho consultivo, aos líderes de ministério, à junta diaconal, aos líderes queridos, aos líderes. Apoie eles. Respeite a esses homens e mulheres que têm se doado, aqui na casa do Senhor. Amém, igreja? Apoie, nos respeite se nós tivermos irmãos em Cristo. Amém? Se a gente tiver respaldado biblicamente por Cristo, então nos apoie e nos respeite. Porque assim, queridos, Deus vai confirmar para nós que a gente está no caminho certo. Amém? E será menos penoso para nós. E será um trabalho menos desgastante para nós. Porque a gente vai saber que, como fiéis descendentes de Cristo, nós estamos e estaremos até a sua segunda vida. Amém? Deus aplica essa palavra no nosso coração, no nome de Jesus Cristo. Queridos, vamos orar.